Brasília hoje começou um verdadeiro turbilhão. Gente, quando eu vi, eu não acreditei. Alexandre de Moraes acabou de dobrar apostas, sim, e tomar uma decisão contra Eduardo Bolsonaro e também contra o nosso amado presidente Bolsonaro. Mas ele está tão desesperado, tão perdido, que acabou de dar um verdadeiro tiro no pé até aqui. E segundo informações, a Casa Branca já está se mexendo para punir Moraes. É isso mesmo. E, gente, quando eu estava preparando esse editorial, eis que acabou de chegar uma notícia quentíssima que eu quero trazer para vocês. Um ministro do STF, aliado de primeira linha de Moraes, resolveu falar sobre as sanções recebidas. Gente, e o que ele falou surpreendeu o Brasil. E olha que eu não estou falando de Flávio Dino não, viu? Nem de Gilmar Mendes. É um outro ministro que está no epicentro de tudo. Para vocês terem noção, o ministro sentiu tanto a gravidade do assunto que ficou até mais manso e tentou desconversar. E vocês vão entender o porquê. Gente, segundo informações, a situação no STF não está nada boa, viu? Teve racha e muito mais, divergência e bate-boca. E todos os detalhes e destaque dessa notícia vocês também vão ver no nosso editorial. Mas ainda não parou por aí não, viu? Pois, como eu sempre digo, Brasília não para. Após muito bate-boca e discussão na Câmara dos Deputados, um aliado de Bolsonaro de primeira linha ficou ferido. É isso mesmo, gente, só para vocês terem noção. Mas a cereja do bolo vai vir mesmo quando vocês descobrirem que eles estão tramando por trás dos bastidores para prender, é isso mesmo, prender o nosso amado presidente ainda hoje, viu? E vocês vão saber tudo sobre isso. Só não vou ficar dando muito resumo, tá, gente? Para esse vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com um vídeo que eu preparei para vocês dele, Caio Coppola. Eu não sei vocês, gente, mas Caio Coppola é perfeito e cirúrgico em suas análises. Olhem o que disse Caio Coppola, revelando toda a verdade por trás dessa perseguição contra Bolsonaro e o que o ministro está fazendo para tentar calá-lo. Olhem isso, só assistam. Mas antes, olhem o que disse esse aliado de Bolsonaro diretamente dos Estados Unidos, que envolve as Forças Armadas e o ministro Alexandre de Moraes. Tem controle das Forças Armadas? Ele tem... Então me explica como que o Alexandre de Moraes tem o controle das Forças Armadas. Eu noticiei isso na Jovem Pan em 2022. General Tomás foi indicado pelo Alexandre de Moraes. Eu disse em 2022, na Jovem Pan, no ar, que ele seria o comandante do Exército. Depois o Lula nomeou ali faz de conta o general Arruda, que ficou 15 dias, 20 dias talvez, como comandante do Exército, e depois foi o general Tomás. Você sabia que o general Tomás, Diogo, tem reuniões regulares com o Alexandre de Moraes, inclusive na casa dele? Aí eu me pergunto, por que diabos o comandante do Exército vai se reunir na casa de um ministro da Suprema Corte? Então eu estou te dizendo, ele tem sim as Forças Armadas. Ele tem o comandante das Forças Armadas e a garantia, através do Chilling Effect, que a tropa vai ficar quietinha no lugar dele. Quantos generais 4 estrelas já foram presos até agora? Quantos oficiais respeitadíssimos dentro do Exército não foram presos até agora para que ele pudesse fazer um verdadeiro expurgo dos patriotas dentro das Forças Armadas? Uma das coisas que é urgente e que vai ser feita assim a partir de 2027 é a retomada do orgulho das nossas Forças Armadas e do patriotismo dentro da força. E patriotismo não é isso que eles estão dizendo, tolerância, não sei o que, não. Patriotismo é o cumprimento do dever constitucional deles, que é a defesa da pátria, que é a verdadeira soberania. Então, sim, Moraes controla as Forças Armadas do Brasil. Essa é a verdade nua e crua e triste. Eduardo concorda, Eduardo, que Moraes controla as Forças Armadas? Totalmente. Totalmente. E aí, só para complementar aqui, Diogo. Essas medidas foram exageradas? Olá, Juliana. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Olha, proibir o Bolsonaro de se manifestar nas redes sociais não é um exagero. O exagero é o Lula se intitular a viva alma mais honesta do país ou afirmar que Deus deixou o sertão do Nordeste sem água porque sabia que ele seria presidente. O exagero é a Janja e a sua comitiva torrarem milhões de reais de dinheiro público em viagens irrelevantes, esbanjando um estilo de vida luxuoso. Exagero
e hipocrisia é ver petistas acusando bolsonaristas de violarem a soberania nacional por buscarem apoio no exterior, quando eles próprios da esquerda fizeram a mesma coisa poucos anos atrás. Mas vamos aqui a alguns exageros mais específicos que emanam da nossa Suprema Corte. Exagero é o ministro Flávio Dino se sentir ofendido por ser chamado de gordo, mas autorizar que seus adversários políticos sejam xingados de nazistas. Exagero é o ministro Gilmar Mendes, num bate-boca em plenário, ser chamado por um colega de pessoa horrível, com pitadas de psicopatia que sozinho desmoraliza o tribunal. Uma linguagem muito exagerada. Exagero é a ministra Carmen Lúcia se referir à população brasileira como 213 milhões de pequenos tiranos, ao argumentar que o povo não deveria ser soberano e livre para se expressar na internet. Exagero é o ministro Dias Toffoli comparar o tribunal à diretoria de um veículo de imprensa e afirmar que o STF é, aspas, editor de um país inteiro, editor de um povo inteiro. E, portanto, poderia escolher aí o que pode e o que não pode ser dito nas plataformas digitais. Exagero também é o ministro Luiz Roberto Barroso postular que o Supremo é um poder político que desempenha um papel de vanguarda iluminista e que deve empurrar a história, mesmo que seja na direção contrária à vontade da maioria. Contudo, essa decisão que impede Bolsonaro de se manifestar e de ser repostado nas mídias sociais não é apenas mais um exagero. Proibir Bolsonaro de falar, de ser ouvido e de ser replicado nas redes é uma violação aos direitos humanos, um ataque ao devido processo legal e, portanto, um flagrante abuso de autoridade. É uma violação aos direitos humanos porque configura censura prévia, expediente autoritário, vedado pela Constituição em múltiplos dispositivos. Segundo a Folha de São Paulo, em editorial de 2024, intitulado "Censura promovida por Alexandre de Moraes tende a acabar", aspas, o ordenamento jurídico brasileiro impede o Estado de calar um cidadão sob qualquer pretexto. E uma pessoa pode dizer o que quiser sem ser amordaçada, mas estará sujeita a sanções penais caso o seu discurso, já proferido, já publicado, configure crime. Ainda segundo o jornal aqui, a censura é um instrumento inconstitucional e autoritário. Se há censura prévia, há violação aos direitos humanos e ao artigo 5º da Constituição. Portanto, a decisão é ilegal, até porque não pode existir uma medida cautelar ou uma ordem judicial que contrarie cláusula pétrea. E nesse caso ainda, por haver censura contra um réu no curso do seu processo penal, também tem violação ao devido processo legal e a presunção de inocência. O Estado não poderia calar uma pessoa atacada publicamente porque ela perderia a faculdade de se defender publicamente, ainda mais antes que ela seja julgada. Mesmo corruptos já condenados pela justiça com sentença proferida em terceira instância, mantiveram seu direito a conceder entrevistas, a se expressar nas redes sociais, a interagir com familiares, há relatos inclusive de visitas íntimas e de romance que floresceu no cárcere. Portanto, Ju, calar Bolsonaro em ambiente virtual, assim como impedir que as suas entrevistas sejam publicadas na internet, é mais do que um mero exagero. É uma violação grave aos direitos humanos e ao Estado de Direito, com contornos de perseguição política, o que está custando muito caro ao Brasil. Perfeito, né? Caio Coppola foi perfeito em suas análises. E se vocês perceberem, olha a cara do petista, gente. Ficou totalmente sem chão. E agora vocês vão ficar chocados com o que Hugo Mota acabou de fazer. Deputados estão furiosos, e eu não estou falando de qualquer deputado não, estou falando de um aliado de primeira linha de Bolsonaro, nome forte no Congresso, que detonou com Hugo Mota, porque eles realmente está passando de todos os limites. Olhem isso. O líder do PL, deputado Sótiris Cavalcante, repercute sobre a proibição de sessões na Câmara. Oposição reage a Hugo Mota e diz que a decisão do presidente é ilegal e antirregimental. E detona. A única decisão que nós deveríamos nos submeter no dia de hoje era pelo presidente em exercício. Então, esta decisão do presidente Hugo Mota, quero deixar clara, ela é antirregimental e ilegal. Aí vocês podem perguntar, e por que então não fizeram a reunião? Verdade. Acusam-nos de sermos radicais. Acusam-nos de sermos extremistas. Dizem que nós somos
os parlamentares do ódio. Mas hoje, todos esses abnegados colegas que aqui estão comigo, damos uma demonstração ao Brasil de que tudo o contrário que grande parte da mídia, a totalidade da esquerda diz, nós temos subserviência até para nos submeter a uma decisão ilegal. Eu não sei até quando. Eu não sei até quando. Quero parabenizar o presidente da comissão, que a sua sensibilidade entendeu, fez um apelo até a colegas divergentes que gostaríamos de desrespeitar a decisão, e nós todos, em solidariedade ao presidente Paulo Bilinski, entendemos a gravidade do momento e estamos dizendo ao Brasil, parem de nos chamarem de radicais, parem de nos chamarem de extremistas. Extremista é a esquerda, que anda de braços dados com governos ditatoriais, autoritários e ainda apoia totalitários e ainda apoia terroristas. Financia guerras. Só faz vergonha ao Brasil. E pior, não tem a mínima capacidade de dialogar com os diferentes. Porque se tivessem, já tinham dialogado com o presidente Trump e resolvido o problema do tarifaço, que querem também colocar na nossa conta. Ora, até quando a imprensa vai ver a verdade dos fatos? Até quando o Brasil, brasileiros, vocês que fizeram L, o Brasil vai pagar uma conta cara por um governo ideológico, radical, que não olha para o Brasil de todos. Uma vez que alguém ganha ao executivo, ele tem que governar para todo mundo. Nós temos um governo que só está governando para o seu gueto político. Seu radicalismo não permite conversar com quem é diferente. Por isso que o descondenado Lula não conversa com Donald Trump. E é por isso que esta comissão hoje aqui se reuniu sob o comando do ilustre presidente deputado Paulo Bilinski para dizer ao Brasil que podem perseguir o eterno presidente Bolsonaro, que hoje não leva desta comissão a moção de louvor que votaríamos. Mas eu tenho certeza que o presidente Bilinski, com todo o seu respeito ao presidente Hugo Mota, votará isso na comissão na primeira semana, quando votarmos em agosto, porque nós precisamos ecoar a voz de um homem que está sendo censurado. Ontem eu comecei a ver a imprensa começar a ficar preocupada, porque vocês são jornalistas, vocês têm atribuições constitucionais, e ontem todas as atribuições constitucionais que vocês desejariam, que era uma entrevista de um ex-presidente da República, vocês não conseguiram. Sabe por quê? Censurado. Porque foram censurados vocês também da imprensa. Muito bem. Não somos só os deputados censurados, não. A censura chegou, começando pela caneta do ministro Alexandre de Moraes. A censura continua numa decisão hoje ilegal, antirregimental. Sabe como eu me sinto nessa hora? Eu me sinto igual a deputada Silvia. Eu me sinto amordaçado na casa que deveria ser a casa do povo. Essa aqui, ó. Este é meu símbolo do meu sentimento nessa manhã. Nós estamos em recesso branco, querendo trabalhar pelo Brasil, alertar vocês da imprensa e do Brasil o que está acontecendo, porque parece que muitos não estão entendendo, achando que é porque somos radicais. Ah, não, eles são extrema-direita. Esse é o problema dessa gente. Pois eu quero dizer a vocês, hoje é conosco da extrema-direita. Em breve, que Deus nos guarde de que não sejam com quem não é da extrema-direita. Eu não desejo censura a ninguém. Nós não vamos abrir mão das nossas convicções do princípio de liberdade, em especial liberdade de imprensa. Podem nos criticar, eu não tenho medo de crítica. Quem tem medo de crítica é quem quer controlar redes sociais e a imprensa. Nós queremos redes sociais livres e uma imprensa sempre livre. E o que nós esperamos nesse dia de hoje é que o gesto da deputada Silvia, e destaco mais uma vez, não seja apagado da memória de nenhum brasileiro. Nós estamos caminhando para um país assim, de boca vedada. Boca vedada. Boca vedada por alguns que se acham mais poderosos que os outros. E neste país, a Constituição diz que todos somos iguais, todos, sem exceção. É lamentável, nós não conseguimos botar o voto de louvor, mas, presidente Bolsonaro, eu tenho convicção de que com a atitude e a decisão errada do presidente Hugo Mota, em impedir que este colegiado trabalhasse aqui no dia de hoje, nós vamos continuar trabalhando em cada gabinete, em cada lugar, porque nós não paramos e não vamos parar o recesso, nós estamos ao lado dos brasileiros de bem.
e agradecer a cada deputado que abriu mão do conforto da sua família, do seu trabalho na base eleitoral para estar aqui. Vamos continuar entrincheirados. Se estão achando que vão nos intimidar, estão errados. Vamos ocupar as ruas do Brasil. Brasileiros, agora é a hora do povo brasileiro. Ocupem as ruas, mostrem sua insatisfação. Nós precisamos fazê-lo. Já há uma convocação para o dia 3. Mas antes disso, eu já sei que está tendo manifestações espontâneas para sábado, para domingo, para tudo que é dia. Nós vamos para as ruas denunciar a censura e a interferência no devido processo legal do processo de um presidente da República, bem como um monte de colegas parlamentares que estão aqui. E aí eu vou falar uma coisa, e não vou expor nomes, mas ontem, quando eu estava saindo da Câmara por volta de 8 horas, eu reuni com um grupo de jornalistas. E eu ouvi de vários deles: nós também temos medo de falar. O dia que eu viver e achar que é normal viver num país que jornalista está com medo de falar, deputados aqui, eu já ouvi vários colegas, eu tenho medo de falar. Isto não é democracia. Até quando os brasileiros não vão entender isso? Hoje, nós somos considerados a extrema-direita. Estamos nos submetendo a uma ordem legal, uma decisão ilegal do presidente da Casa do Povo. Para dar exemplo de que aqui não tem radicalismo. Pode ser radicalismo do outro lado. Aqui não existe. Aqui existe obediência, servidão, até e respeito, até em um ato ilegal. Até em um ato ilegal. O que é vergonhoso. Mas eu quero terminar dando os parabéns ao presidente Paulo Bilinski pela sua resiliência, por ter nos convocado para estar aqui. Parabéns ao deputado presidente da Comissão de Relações Exteriores, Felipe Barros. E só deixar esse alerta ao Brasil e dizer que a nossa batalha só está começando. E 2026 é logo ali e nós vamos libertar o Brasil. 2026 é logo ali. Precisamos urgente realmente libertar o nosso país, porque o que eles estão articulando para prender Bolsonaro ainda hoje é estarrecedor. E olhem o que disse Deltan Dallagnol sobre isso. Parem tudo o que vocês estão fazendo, porque o assunto é gravíssimo. Urgente, podem prender Bolsonaro ainda hoje. Atenção, Alexandre de Moraes pode prender Bolsonaro hoje. Mas qual é o motivo, Deltan? Foi filmado e eu vou mostrar pra você. Se prepare para cenas fortes. Será que ele foi flagrado em corrupção, desvio de bilhões da Petrobras ou do INSS, algum assassinato, tráfico de drogas, ou talvez então alguma nova ligação de golpe, ataque à democracia? Veja a razão com seus próprios olhos. Não roubei os próprios pontos. Isso aí. Não usei recurso público. Tira o celular aí, doutor. Não matei ninguém. Não trafiquei ninguém. Isso aqui é o símbolo da massificação da população. Temos já aqui. Abre aí, pô. Atenção aí, você. Calma, galera. Que estão fazendo com eles perdendo a República. Nós vamos enfrentar a polícia toda. O senhor não vale para mim é a lei de Deus. Amém. Essa tornozeleira é a libertação do Brasil. Ouça, presidente. A aglomeração continua, o ex-presidente descendo aqui a escada. Os deputados seguem gritando, volta Bolsonaro. A gente ouviu agora há pouco a declaração dele, falou que não desviou recursos, que ele confia na lei de Deus. Moraes pode prender Bolsonaro hoje por ele ter dado essa declaração para a imprensa e ter mostrado a sua tornozeleira eletrônica. Ontem, no final da noite, o ministro Alexandre de Moraes deu 24 horas para os advogados do Bolsonaro explicarem essa cena. Explicarem para Moraes para então ele decidir se ele vai prender Bolsonaro. Pois é, você não viu errado, não tem homicídio, não tem tráfico de drogas, não tem corrupção, não tem roubo, não tem nada. Só o que tem é Bolsonaro no Congresso Nacional mostrando a tornozeleira eletrônica e fazendo um pronunciamento simples de segundos em sua própria defesa.
Se fosse corrupção, aí não tinha com o que se preocupar, né, gente? Aí o STF solta todo mundo mesmo. Mas falar em mostrar a tornozeleira eletrônica pode ser um crime, a causa da prisão dele. Aí você imagina a cena lá dos assessores do Trump chegando pro Donald Trump dizendo: presidente, o Moraes mandou prender o Bolsonaro no Brasil. Aí o Trump, surpreso, pergunta: nossa, que rápido, ele foi condenado então? Injustamente, mas ele foi condenado? Aí os assessores dizem: não, presidente, ele foi preso por fazer uma fala de alguns segundos para a imprensa, dentro do Congresso Nacional, pública. Você sabe quando Trump ou qualquer americano vai entender que alguém, especialmente o ex-presidente da República, foi preso no Brasil por falar com a imprensa? Nunca, gente, nunca. Ninguém nunca vai entender isso. E não é só Trump, não. Eu aposto que qualquer outro estrangeiro que vive numa democracia plena, de verdade, achará isso absolutamente inacreditável. A única coisa que o Trump vai conseguir pensar quando ele vê o Bolsonaro, que ele sendo preso por dar entrevistas para a imprensa, é que o Brasil acabou de vez, acabou sozinho. Que isso aqui, o Brasil virou uma ditadura. Lê aqui comigo o que decidiu o Moraes nesse post do jornalista Sam Puncher que saiu no Metrópolis. Olha aí. Intimem seus advogados regularmente constituídos de Jair Messias Bolsonaro para, no prazo de 24 horas, sempre isso, né? 24 horas, prestar esclarecimentos sobre o descumprimento das medidas cautelares impostas sob pena de decretação imediata de prisão nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Essa aí é a mensagem: prisão do réu nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. E Deltan, então o Bolsonaro vai ser preso hoje? Ele pode ser preso hoje? Olha, aqui no nosso time de pessoas próximas, a gente teve duas visões opostas, diferentes. Um lado do nosso time aqui achou que a decisão, essa aí, é uma prova de que o Moraes vai mandar prender o Bolsonaro hoje, no máximo até quinta-feira. E do outro lado, outras pessoas acharam que a decisão é justamente uma prova de que ele não vai prender. Porque, na verdade, se ele quisesse prender, já teria prendido. Antes de eu te dizer de qual lado desses dois polos opostos aí eu fiquei nessa discussão, escreve aí nos comentários. Você acha que eu tô de qual lado dessa discussão? E o que você acha? Você acha que o Moraes vai prender Bolsonaro agora ou não? Eu vou te mostrar essas duas visões opostas aqui, depois eu vou te dizer no que todos nós aqui concordamos. Bom, a primeira visão de que Moraes vai prender Bolsonaro hoje ou até quinta-feira no máximo é a seguinte. Ao dar essa decisão intimando a defesa de Bolsonaro para se explicar, o que o Moraes está fazendo é preparando o terreno, é criando uma narrativa para ser explorada pela imprensa militante na defesa do próprio Moraes, uma narrativa de que o Bolsonaro foi preso por culpa dele mesmo, Bolsonaro. Moraes foi magnânimo, foi bonzinho, ele se esforçou desde o início para não prender Bolsonaro, colocou a tornozeleira, impôs medidas cautelares com a proibição das redes sociais. E aí o Bolsonaro foi lá e decidiu desrespeitar tudo isso e foi até o Congresso, onde ele sabia que seria filmado por jornalistas e que seus vídeos e fotos apareceriam nas redes sociais. Ou seja, a decisão é para dar a narrativa de que o Moraes tentou de tudo, se esforçou até o último momento para não prender Bolsonaro, até ouviu a defesa do Bolsonaro antes da decisão, mas a culpa da prisão foi toda do Bolsonaro que desrespeitou as cautelares. E agora que Moraes já deu essa decisão, se ele não prender Bolsonaro, ele vai parecer fraco, como alguém que volta atrás. Quando tudo que o Moraes mais quer é o contrário, é demonstrar força, poder, que ele é inviolável, é intocável. Já a segunda visão, vamos para a segunda visão, é a de que o Moraes não vai prender o Bolsonaro agora, porque isso geraria uma revolta popular. Bolsonaro não está nem condenado. E a razão da prisão seria ridícula, uma fala, um discurso curto. E isso só evidenciaria ainda mais a ilegalidade da proibição dele falar com a imprensa ou usar as redes sociais. A prisão tornaria a injustiça praticada ainda maior, mais visível, mais insuportável. Além disso, mandar prender o Bolsonaro agora seria escalar ainda mais o conflito com os Estados Unidos. Seria ruim para o Moraes, ruim para o Supremo, ruim para o Brasil. Então ele não vai prender o Bolsonaro agora. E como o Bolsonaro descumpriu a ordem de Moraes e foi gravado, se Moraes fosse prender Bolsonaro, já teria mandado prender ontem mesmo, tá tudo gravado ali, sem pedido da PGR mesmo, sem ouvir Bolsonaro, sem nada, como ele já fez em outras oportunidades. Então Moraes intimou a defesa de Bolsonaro justamente porque ele não quer prender ainda, mas diante dos atos do Bolsonaro, ele não podia ficar mal na foto e parecer que não tem pulso firme.
O que vocês acham que o Alexandre de Moraes vai fazer? Gente, como ele tá dobrando a aposta a todo momento, pode vir qualquer coisa da sua mente. E eu não duvido nada. Se ele não prender o nosso amado presidente Bolsonaro, e a mídia já está ajudando, falando que Bolsonaro que é culpado, já está todo aquele imbróglio, já está tudo em relação a isso para ver se o povo aceita. Mas o povo não aceita, o povo está revoltado. Mas e se eu te disser que no meio disso tudo, essas sanções acontecendo, Trump furioso, ele acabou de dobrar a aposta mais uma vez e mirou Eduardo Bolsonaro, que com certeza não vai ficar calado. E olhem isso. Moraes bloqueia bens, conta e piques de Eduardo Bolsonaro. A decisão foi proferida no sábado. O parlamentar ficará com salário retido. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou o bloqueio de todos os bens móveis e imóveis do deputado federal Eduardo Bolsonaro, assim como as contas bancárias e a chave Pix. A decisão sigilosa foi proferida no sábado, dia 19, no âmbito do inquérito que apura a atuação do parlamentar nos Estados Unidos. Eduardo viajou ao país para denunciar uma suposta perseguição política do STF. Com a decisão de Moraes, Eduardo está impedido de fazer qualquer movimentação financeira, receber ou enviar dinheiro. Além disso, devido à ordem de bloqueio, o salário da Câmara dos Deputados ficará retido na conta. A medida cautelar faz parte de uma estratégia investigativa conhecida como asfixia financeira, quando o bloqueio de bens e valores tem o objetivo de interromper a continuidade da prática criminosa. Em outra decisão assinada no sábado, Moraes escreveu que Eduardo intensificou a conduta ilícita após a operação da PF realizada na véspera e teve como alvo o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro, que em depoimento à PF admitiu ter enviado 2 milhões para custear a permanência de Eduardo nos Estados Unidos, é investigado por atuar em parceria com o filho na empreitada de incitar o presidente Donald Trump contra o Brasil. Não precisa ninguém incitar o presidente Donald Trump contra o Brasil, não. Lula faz isso muito bem. Cada vez com as suas falas, cada vez com o que está acontecendo no nosso Brasil, quando ele se alia a países de ditadura para fazer negócios, enquanto o tempo todo o Trump está falando que vai sancionar, foi avisando. Infelizmente, quem está pagando tudo isso somos nós, o povo brasileiro. Mas agora, gente, não dá mais para recuar. É momento de avançar, orar, pedir a Deus, porque somente Ele pode mudar a história do Brasil. E agora, olhem esta notícia. Apenas observando, afirma Barroso sobre a reação dos Estados Unidos ao STF. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, disse: ele e os outros ministros estão apenas observando o cancelamento de seus vistos por parte do governo dos Estados Unidos. A fala foi proferida nesta segunda-feira por um evento da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, do Ceará, na cidade de Fortaleza. Barroso disse também que trata esse assunto com muita importância, com seriedade. No entanto, afirmou que ainda não é hora de comentá-lo. Eu nunca disse sempre haverá Paris. Eu trato esse assunto com importância e com seriedade, mas ainda não é hora de comentá-lo. Presidente, os ministros vão recorrer individualmente, o senhor já tem notícia disso? Há um caminho para recorrer, pelo menos? Esse é um assunto que nós não estamos comentando, nós estamos apenas observando os acontecimentos. Presidente, eu vou insistir mais uma vez, só porque o STF é muito citado nos anúncios de sanção, inclusive com tentativa de interferência mesmo. Como é que o senhor vê uma tentativa de interferência no judiciário brasileiro por um outro país? Nós não estamos comentando esse assunto. Estamos apenas cumprindo o nosso papel como a Constituição e a legislação brasileira determinam. Se é verdade que... Que papel é esse, né, gente, que condena uma mãe a 14 anos de prisão por escrever com um batom numa estátua? Que papel é esse que condena mulheres idosas que estão correndo risco de vida a estar na prisão? Gente, papel da Constituição, do Supremo. E agora, olhem isso, teve bate-boca, confusão e até mesmo aliado de Bolsonaro sangrando. É isso mesmo, gente. Foi isso que aconteceu. Nicolas é atingido no rosto e sangra ao acompanhar Bolsonaro na Câmara.
O deputado federal se machucou durante o tumulto nesta segunda-feira e foi atingido por um celular próximo ao seu olho. Volta, Bolsonaro! Volta, Bolsonaro! Bateram no Nicolas. É o mito! Volta, Bolsonaro! Ixi, vai falar que é terrorista. Vai falar que é terrorista, quebrou um negócio ali. Acabaram de derrubar o deputado Nicolas Ferreira. Acabaram de derrubar o deputado Nicolas Ferreira sangrando nesse momento. Bom, gente, para vocês verem a que pé anda o nosso Brasil. Que bom que temos deputados corajosos que realmente deixaram as suas férias, o seu recesso, para lutar por Bolsonaro. Mas como vocês viram, o deputado da casa Hugo Mota proibiu e eles acabaram acatando. Mas, gente, o momento é de grande tensão no nosso Brasil. Eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Lembrando vocês que agora as eleições já está chegando, como disse deputado Sótines Cavalcante, o líder do PL na Câmara. 2026 é logo ali. E é muito sério o que está acontecendo no Brasil. Temos que lembrar, gente, que o momento é de lutar. Não podemos deixar um país para os nossos filhos, os nossos netos, como esse que estamos recebendo agora. O que será dos nossos filhos, dos nossos netos, se não puderem expressar o que eles sentem? Então todo mundo vai fazer o que quiser com dinheiro público, dinheiro tão suado nosso, e não podemos nem reclamar? É isso que eles querem fazer, nos censurando. Bom, eu vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Também deixa aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata Dib, moro no interior de São Paulo, Taubaté. Muito obrigada a todos, até nosso próximo vídeo.